Olá, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui nos acompanhando há um tempo, nós estamos muito felizes em ter você aqui novamente conosco neste canal. Hoje nós vamos falar, como é o nosso primeiro vídeo do canal aqui em muito tempo, nós vamos falar um pouco sobre o que é o nosso canal e sobre mim, né? Que estou aqui na frente das câmeras falando para vocês e apresentando, que vou estar apresentando aí alguns tópicos e falando sobre isso com vocês. Mas antes, roda a vinheta. Fica até o final porque hoje o vídeo está imperdível. Eu vou falar sobre mim, mas com foco em o que Cristo fez na minha vida, quem é Cristo pra mim, e vocês vão entender no decorrer do vídeo, ok? Então, Kézia Gleice é uma garota casada de 20 anos. Bom, na verdade ainda não tem 20 anos. Às vezes eu confundo, gente, porque é muito difícil, tá? Essa questão de idade é um pouco complicada, mas de 19 anos e que vai fazer aniversário no final do mês. Aí sim vai ter 20 anos, né? Mas voltando ao assunto, Kézia Gleice é uma garota de 19 anos, casada, ok? E que ama Cristo, ama ler a Bíblia, foi cativada aí por esse amor de Cristo, por toda essa leveza que Ele nos traz para nossa alma, essa paz, essa graça, essa misericórdia e esse carinho que Ele tem por nós. E quanto mais eu fico sabendo, quanto mais eu conheço esse Jesus, quanto mais eu me derramo aos pés dele, mais Ele me cativa, mais eu quero chegar perto dele. Tudo isso é porque eu entendi que servir a Cristo nunca foi sobre um fardo, mas sim uma leveza para a nossa alma, porque não é sobre o que pode e o que não pode, é sobre o que Ele fez por nós naquela cruz. Então servir a Ele é o mínimo que nós podemos retribuir a todo aquele sofrimento que Ele teve lá naquela cruz para salvar nós mesmos das nossas próprias ruindades, para salvar nós mesmos dos nossos próprios pecados, do nosso egocentrismo. Bom, tem uma frase que eu quero muito usar aqui, que eles falam assim: não é porque a sua mãe ou o seu pai ele é cristão que você que é filho tem a sua salvação garantida. Não, é totalmente diferente e é outro contexto. Então, em algum momento da nossa vida cristã que nascemos do berço evangélico, precisamos ter o nosso próprio encontro com o nosso Senhor para conhecermos Ele verdadeiramente, não só pelo que as outras pessoas falam ou se apresentam, mas deixar-nos permitir que Ele se apresente a nós como Ele é e da maneira que Ele quer se apresentar a nós e da maneira que Ele quer, a dimensão que Ele quer que nós conhecemos a Ele. Até porque quanto mais nós nos aprofundamos a este amor, aprofundamos a este conhecimento, mais nós vemos que não tem fundo. E nós somos surpreendidos todos os dias. Então, não foi diferente comigo, mas por mais que eu tenha nascido no berço evangélico, eu demorei um pouco para procurar conhecer esse Jesus. Porque é diferente quando você vai à igreja e quando você é a igreja. Tem muito diferente e é totalmente oposto, sabe? Quando você vai à igreja por necessidade de alguém estar te mandando, porque seus pais ficam, vamos, você tem que ir, isso e aquilo, quando você é forçado. Mas quando você vai porque você conhece, você quer conhecer a Cristo, você quer se entregar de verdadeiramente a este Cristo, aí é totalmente assim, esplêndido, maravilhoso. Essa conexão que você cria com Cristo é sem limites. E como não foi diferente comigo quando eu completei ali os meus 16 anos, em que eles falaram que eu podia me batizar, eu fiquei muito feliz. Nosso pastor ele começou a trazer pra gente um ensino, né? Um estudo sobre o que é o batismo e as consequências e essas coisas. Então, a partir daquele momento, quanto mais ele foi falando sobre isso, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu continuaria, ou eu me batizaria e serviria verdadeiramente a Cristo, ou eu não firmaria esse compromisso. Depois que a gente se batiza, a gente não vai se batizar mais 2, 3, 4, 5 vezes. Não, a gente se batiza uma vez só e a gente precisa firmar um compromisso com Ele a partir daquele momento. Eu escolhi. Não porque fui influenciada por mãe, ou por pai, ou por irmão, mas porque a minha alma, eu reconheci que eu precisava e que eu queria
esse Cristo tão maravilhoso para mim. Então foi uma decisão ali, né, minha, uma escolha minha. E isso faz total diferença para nós. A partir do momento em que os pais ensinam ele o caminho e ele deseja, ele se sente atraído por aquela graça, aí dá 100% certo. A partir daquele momento que eu comecei a querer buscar mais a Deus, ir a fundo aquilo sobre Deus, querer conhecer mais Ele, eu fui me surpreendendo cada vez mais. Eu me surpreendo até hoje. Às vezes eu estou ali lendo a Bíblia, né? Estudando, lendo e abrindo aquele espaço para ter a intimidade com Cristo. Eu sou tão surpreendida, eu fico, meu Deus! Como eu não li isso antes? Como eu não estudei isso antes? E aí a gente quer se dar a Bíblia toda num dia, né? Que é até engraçado, a gente começa a ler, às vezes dá aquela preguiça. Eu sei que é muito difícil, algumas pessoas ficam, eu tenho tanta coisa pra fazer, isso, aquilo, aí fica com essa dificuldade. Na hora que a gente começa, a gente senta ali, fecha a porta do nosso quarto, vai pro secreto com o Senhor, ora, e aí começa a ler a Bíblia, a gente vai sendo tão assim, tão tomado por aquele furacão, sabe? Que é sentir a presença de Deus, que a gente não quer sair dali de dentro do colinho do Pai nunca mais. A gente só quer ficar ali. E aí eu quero ler a Bíblia no dia inteiro, não tem jeito, né? Mas a gente vai, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente quer se esvaziar, sabe? Dessas coisas e se encher do Pai. Quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente se aprofunda ali no conhecimento da Bíblia, a gente, é como se a nossa alma fosse cada vez mais saciada, e essas coisas do mundo a gente não tem mais apetite nenhum, vontade nenhuma deste mundo, porque a gente já está tão saciado do céu, das coisas do céu, de conhecer a Cristo, a verdade que nos liberta. Aí essas coisas do mundo só se tornam atrativas para quem está vazio das coisas de Deus. Quem está cheio das coisas de Deus não tem lugar, não é um copo vazio para as ofertas do inimigo e deste mundo. Então, de certa forma, eu queria passar isso para alguém, e foi quando surgiu no meu coração a vontade de começar a influenciar, a falar, não influenciar, né? É falar sobre Deus para as pessoas, para que elas conseguissem também sentir a mesma coisa que eu estava sentindo, na mesma dimensão. E eu queria porque queria. E aí é o que entra onde é a disciplina e a constância. A gente poder conseguir transpassar tudo aquilo para as pessoas e elas começarem a entender um pouco mais ali, e a gente ser como uma ponte, né? A palavra fala que nós somos uma ponte entre Cristo e as pessoas que precisam e que não conhecem, as pessoas que estão no mundo. Nós somos sacerdotes. Sacerdote é o que? A ponte, né, da palavra de Deus para com as pessoas que são no mundo, para resgatar, para trazer a ponte. Você é a ponte. As pessoas do mundo precisam passar por nós, e através da palavra do Senhor em que nós vivemos, elas conhecerem a Cristo e servirem a Cristo junto conosco, sendo cada vez mais e mais pontes, e trazendo e resgatando mais vidas para Cristo, ok? E esse foi o meu maior sonho, o meu maior propósito que Deus colocou no meu coração, é ser uma ponte, é levar, é fazer com que as pessoas queiram também sentir essa graça, sentir essa presença do Senhor, que é maravilhosa. E esse é o momento em que eu te convido a se inscrever e a procurar saber mais quem é esse Deus. E eu estou aqui para te auxiliar, para ser como uma boca de Deus para sua vida, falando sobre o que Ele é, o que Ele fez e o que Ele tem feito por mim. E Ele pode fazer a mesma coisa por você. É isso, fique com Deus. E esperem aí, porque vai ter os próximos capítulos, ok? E eu espero você lá comigo. Tchau!